Então, bem, então, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a elipse e eu estou aqui com um experimento que nós vamos praticar para que a gente possa tentar chegar a algumas definições juntos e trabalhar com alguns elementos que compõem a elipse, que é uma das secções que a gente obtém quando a gente faz o recorte, né, em um cone, tá bom? Então, no estudo das cônicas, nós temos a elipse, a hipérbole e a parábola. E a elipse, a gente costuma dizer que vamos pensar que ela é uma circunferência achatada, né? Então, o que diferencia a elipse da circunferência? Quando a gente fez o estudo da circunferência, nós vimos que existe um ponto central que equidista de vários outros pontos que estão no seu entorno, né? E a união de todos esses pontos mantém-se sempre constante a uma distância do centro da circunferência. Então, a reunião de todos eles forma uma curva fechada, que é o que nós chamamos de circunferência, tá? Mas a partir do momento que a gente achata essa circunferência, aquele segmento que nós chamamos de raio, ele também sofre uma deformação. Ele nem sempre vai ter a mesma medida para todos os pontos que eu tiver numa elipse, tá? Então, eu tenho aqui essa base. Oi, Lucas, tudo bem? E, pessoal, a ideia que nós temos é da gente encontrar a elipse, tá? Através dessas situações. Eu não sei se consegue ver bem. Nós temos três cordinhas aqui, ó. Eu tenho esse barbante e ele está preso a esses dois preguinhos. Eu tenho o barbante verde, está preso a outros dois preguinhos. E eu tenho o vermelhinho aqui, ó, que está preso a outros dois preguinhos, tá? Então, através dessa situação aqui, a gente vai fazer a construção de uma elipse, tá bom? Vamos ver como que vai ser a melhor estratégia para eu brincar com vocês aqui, desde que vocês consigam visualizar bem. Então, pessoal, eu já preparei o meu plano, tá? Eu já desenhei o meu eixo Y, eu já desenhei o meu eixo X. Sobre o eixo X, eu fiz essas marcações aqui. Então, eu determinei esses dois pontos, outros dois, e percebam que eles mantêm, em relação ao eixo Y, sempre uma mesma distância, tá bom? E aí, vamos pegar esse daqui primeiro, ó. Com o lápis, eu vou esticar, tá, o meu barbante até onde eu conseguir, e aí eu vou fazendo essa trajetória aqui, ó. Aqui, é claro, a gente tem que fazer uma orientaçãozinha, é normal. A gente continua, certo? Então, aqui percebam que nós temos, certo? Ficou ali. Conseguem ver? Sim, Ficou. Dá para perceber bem o risco? Ficou um pouquinho apagado o sim. risco. Tá bom. Então, agora, ó, eu vou fazer a mesma situação, só que com a linha verde, tá? Então, eu vou posicionar o meu lápis, ó, eu vou esticar até onde eu consigo. E eu vou fazer o mesmo movimento, ó. De um lado. Aí eu vou trazer a cordinha aqui para a banda de baixo. Estico. Beleza? Conseguem visualizar bem isso? Sim. Que bom. E agora, por último, eu vou fazer com a linha vermelha. Então, ó, com o lápis, a gente estica ela bem, tá? Ó, tô esticando. Percebam, pessoal, que quando eu estico o meu lápis,
Vamos imaginar que ele está dividindo essa linha vermelha em dois comprimentos, tá? Aonde o meu lápis se encontra é como se fosse um ponto. Então, eu tenho um comprimento que vai até lá, que é o comprimento maior, e mais um pedacinho. E conforme eu vou movimentando o meu lápis, o que acontece com esses comprimentos? O que era maior diminui, o que era maior diminui, o que era pequeno aumenta, certo? E aí ele vai fazendo essa variação aqui, ó. Porém, se a gente for perceber, eu não alterei a linha, né? A linha, ela é a mesma. O que acontece? Quando eu estico o meu barbante, eu vou obter um ponto, certo? E eu vou fazendo o percurso atendendo a soma de cada um desses comprimentos. É isso que eu quero que vocês observem, né? Aonde o lápis se posiciona, ele divide a linha vermelha em dois segmentos. Estão vendo lá? Então, eu tenho um segmento maior, um segmento menor, e conforme eu vou deslizando o meu lápis, esse segmento, ele vai se alternando também. Porém, a soma dos dois segmentos sempre se mantém a mesma, tá? Então, a soma de um segmento qualquer. E aí, a gente tem, no mesmo plano, três tipos de hipérbole. Vocês estão conseguindo ver, gente? Para mim parece que está tão clarinho. Vocês conseguem ver as curvas? Então, Eu ó, consigo. beleza. Percebam que quanto mais longe os pontos se encontram entre si, mais achatada vai ficar a nossa elipse. Quanto mais próximos os pontos estiverem, né, que é o caso do barbantinho branco aqui, ó, mais próximo de uma circunferência ele será, tá? Então, esses dois pontinhos aqui é o que nós chamamos de foco, né? A partir desses focos, eu obtenho dois segmentos. Só que a soma desses dois segmentos, ela se mantém constante. Então, a reunião dos pontos que atendem a essa característica é o que vai formar uma elipse, tá bom? Então, ela tem esse jeitão aqui. E nós obtemos a elipse sempre que a gente fizer uma secção inclinada, né, em um cone. Se eu faço uma secção paralela ao eixo, eu vou obter exatamente uma circunferência. Se eu faço uma leve inclinação, eu vou obter ali uma elipse, tá? Que é como se fosse, a grosso modo falando aí, uma circunferência achatada, tá bom? Então, a gente tem aqui três modelos de elipse no mesmo plano. E assim como eu fiz ela na horizontal, ela também pode se apresentar na vertical, tá? Do mesmo jeito, é como se eu tivesse aqui uma outra relação, tudo bem? Porém, ó, veja que o comportamento dela, ele vai ser exatamente o mesmo, tá? Ela vai ter essa relação. Um outro experimento bacana que o pessoal também orienta para ser feito é quando a gente pega uma lanterna e projeta uma sombra de uma circunferência, né? Aquela sombra projetada de uma circunferência, de uma bola. Se eu pegar uma esfera, posicioná-la numa região plana e com uma lanterna eu projetar a sombra. A sombra daquela esfera vai gerar uma elipse. A gente também vê elipse, por exemplo, quando a gente fala dos planetas, na órbita dos planetas, né? Então, não é aquele círculo perfeito, né? Não é aquela distância exata, tanto que a gente tem períodos do ano que nós ficamos mais próximos do Sol, mais longe do Sol,
porque isso depende o quê? Da nossa trajetória, né? Do movimento aí de translação que a gente tem em torno do Sol, certo? Então a gente sabe que a trajetória dos planetas é elíptica, tá? Então vem em função dessa relação aqui, até por conta das atrações que a gente fala, né? Enfim, tá bom? Então, para a gente entender, aqui é uma prática, né, de como a gente consegue obter uma elipse. E o que é importante a gente observar nessa relação aqui? Primeiro, que quando eu faço a projeção, quando eu estico o meu barbante, com lápis, aonde eu posicionar o meu lápis é um ponto. E aqui, percebam que ele vai dividir o meu segmento em dois, tá? Então, eu vou ter um comprimento maior e um comprimento menor. Independente da posição que eu deslocar o meu lápis, a soma desses dois comprimentos vai ser sempre a mesma. A soma, tá? Então, eu tenho o comprimento menor mais o comprimento maior. O comprimento menor mais o comprimento maior. Então, para qualquer posição que o meu lápis se encontrar aqui no meu plano, a soma dos dois segmentos vai ser sempre o total da cordinha aqui, tá? E aí a gente vai ver que existem várias outras curiosidades que envolvem a questão da elipse também. Tudo bem? Então, vamos aí agora para alguns elementos, que eu também fiz o desenho aqui, ó. Tá? Então, eu peguei esse outro barbantezinho aqui. Se eu esticar a cordinha, eu vou formar a elipse que nós temos desenhado aqui. Tá bom? Certo? Então, mais uma vez, nós temos os dois pontos, aonde eu determinei que seriam os focos, foi aonde eu amarrei o meu barbante, e a partir dele, quando eu faço, quando eu estico a minha cordinha, eu obtenho o ponto, e mais uma vez a gente obtém o quê? Os segmentos, ó. Um segmento maior, um segmento menor. Então, quando eu posiciono aqui, que foi o desenho que eu coloquei para vocês, tá? Olha lá, eu tenho um segmento maior e eu tenho outro segmento menor. Esse lugar onde eu posicionei o meu lápis é um ponto. E em qualquer lugar que eu posicionar o meu lápis, nós teremos um ponto, tá? E esse ponto tem coordenadas x e y, porque tudo isso acontece no meu plano cartesiano. Então, eu tenho o meu eixo x e eu tenho o meu eixo y, tá certo? Aqui eu mencionei também alguns elementos que são importantes na hora da gente observar o estudo também da nossa elipse, tá bom? Que são algumas medidas, tá? A partir do ponto P, eu consigo então determinar o que são os focos. Então, começa aí o estudo detalhado de como é que uma elipse se comporta e quais são seus elementos importantes, tá? Eu também fiz o desenho aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui na lousa. Bom dia, Maísa, Natiele, Lucas, pessoal que entrou depois, tudo bem? Nós estamos falando sobre o estudo da elipse, a aula já está sendo gravada, depois vocês podem acompanhar, tá bom? Então, vou estar trabalhando aqui com vocês, tá? Por favor, só me deem um ok se vocês conseguem ver bem. Eu aproximo mais se precisar, tá? Quando a gente faz o estudo da elipse, então a partir da cordinha que a gente tem aqui, ela ficou amarrada em um ponto aqui e um outro ponto lá. Esses pontos onde eu amarrei essa cordinha é o que eu chamo de foco. Então, eu tenho o foco 1 e o foco 2, tá certo? Existe uma distância entre eles. Essa distância
é o que nós chamamos então eu tenho ó, o foco 1 e o foco 2. É o que nós chamamos de distância focal. E essa distância focal, ela tem um comprimento. E esse comprimento, vocês vão perceber que ele vai equivaler sempre a 2C. Por que C? Também vamos chegar lá, tá? Então, aqui, do foco 1 até o foco 2, do foco 1 até o centro, ele é uma medida que se chama C. Daqui até aqui também vai ser C. Como ele se mantém a uma distância, como que a gente pode dizer, né? O centro do meu sistema cartesiano aqui, sempre, esse ponto central é sempre o ponto médio, tá? Então, se daqui até aqui vale C, daqui até aqui vale C, então de um ponto ao outro, nós temos 2C, tá bom? Então, a distância focal sempre equivale a 2C, que é esse comprimento aqui que a gente vai obter. Beleza? Também chamado de eixo maior, e aí é importante que a gente observe o seguinte, a gente pode ter a elipse desse jeito, como ela pode ser assim, tá? E se for desse jeito, o eixo maior é o Y. Aqui, o eixo maior é o X, tá bom? Então, eu tenho o eixo maior. E esse eixo, pessoal, ele é definido... Perceba que quando eu faço o movimento da cordinha... Eu estou pegando esse lápis aqui porque ele está com a ponta grafite maior, tá? Ó, ele faz uma interceptação no eixo X diferente da onde está o foco, tá? Ó, um pouquinho para lá, aí ele vem, faz toda a curva e vem um pouquinho para cá. Ele intercepta o eixo X em 2 pontos. E esse ponto aqui e o ponto lá é o que nós chamamos comprimento do eixo maior, tá bom? Então, vai do ponto A2 ao ponto A1. É esse segmento aqui, tudo bem? Ó, daqui até lá, interceptou o eixo. Aqui e lá. Ok? Esse comprimento que vai do centro da nossa elipse até aquele ponto lá fora é o que nós temos como uma unidade de medida chamada de A. Tá certo? Que vocês vão ver que ela também vai equivaler a essa medida aqui, ó. É a mesma medida. E vai ter uma outra curiosidade legal sobre isso também, tá? Bom, se a nossa elipse tiver o centro dela na origem do plano cartesiano, esse ponto aqui, ele vai ser o 0, 0, tá? Não necessariamente a elipse pode se localizar sempre na origem do sistema. Ela pode estar mais à direita, pode estar mais à esquerda, ela pode estar mais para cima, mais para baixo, não importa, tá bom? Aqui o nosso exemplo, ela se encontra, nós temos aí o eixo simétrico da nossa elipse, ele se encontra nos eixos X e Y, estão no ponto de origem, tá certo? Então, o centro da nossa elipse, no caso aqui, é 0, 0, e ele sempre vai ser o ponto médio, tanto entre os focos, no caso aqui, como também ele é o ponto médio entre o eixo maior, entre o A1 e o A2, o centro sempre vai ser o ponto médio, tá? Moçada, me dá um feedback, please. Tudo bem até aqui? Sim? Não? Lucas, eu não ouvi a sua voz ainda. Larissa, tudo bem? Natiele? Acho que o pessoal entrou só para marcar presença. Enfim, temos também, pessoal, o eixo menor, tá? Se o eixo menor coincidir com o Y, muitos autores atribuem como sendo o eixo imaginário, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar com números complexos, que eu acho que seria muito importante, mas ele não faz parte da grade de vocês. Mas eu penso que é um tema importante
a gente falar um pouquinho sobre números complexos, porque ele lida justamente com essa questão do eixo real e o eixo imaginário. O eixo real é o eixo X, o eixo imaginário é o eixo Y. Ontem eu estava acompanhando uma aula do Centro de Mídias e a professora mencionava toda hora, porque o eixo imaginário. Mas dependendo do grau de conhecimento com o aluno, ele não vai associar essa relação. Então, muitos autores, eles trabalham como sendo o eixo Y, como o eixo imaginário. Mas se eu inverter, eu passo a ter o eixo maior como sendo o eixo imaginário, tá? E o menor como sendo o eixo X. Então, é muito importante a gente observar de que forma que a minha elipse se comporta no plano cartesiano, tá bom? Então, só a título de informação, o eixo Y, ele também é chamado de eixo imaginário, tá? E o comprimento, pessoal, que eu tenho do centro da minha elipse até onde ela intercepta o eixo Y, tem uma unidade de medida que nós chamamos de B. E como eu tenho B para um lado, B para o outro, o comprimento total será 2B, tá bom? Tem uma palavrinha que eu adoro quando a gente estuda elipse, excentricidade. Eu gosto da pronúncia dessa palavra. A excentricidade, pessoal, e a gente viu na outra, nada mais é do que a razão que eu obtenho sempre que eu divido o comprimento C, não sei se vocês conseguem ver lá. Sempre que eu divido o meu comprimento C pelo comprimento A, tá bom? O C é a distância focal que a gente tem, é a distância do ponto, onde a gente começa aqui, ó, é a distância do foco até o centro da minha elipse, tá bom? E o A, ele é o comprimento lá da extremidade da minha elipse até o centro, tudo bem? Então, quando a gente tem essa razão, sempre que eu divido esses dois termos, eu vou obter um valor entre 0 e 1. Tá? Sempre que eu dividir o A, o C pelo A, eu vou obter um valor entre 0 e 1. Ele nunca pode ser 0, ele nunca pode ser 1. Por quê? Se ele for 0, ele vai ser uma circunferência, ok? Quanto mais próximo de 0, mais parecido com a circunferência. E se ele for igual a 1, ele vai ser uma reta, tá? Então, quanto mais próximo de 1, mais achatada a nossa elipse será, tá bom? Então, vejam que isso está relacionado com a distância entre os focos. Quanto mais esticada a minha cordinha estiver, ou seja, quanto maior for a distância entre os focos, ó, mais achatada a minha elipse será. Quanto mais próximo os focos estiverem entre si, mais próxima de uma circunferência eu vou ter a minha elipse, tá bom? Então, existe uma relação direta entre o comprimento da medida C, que é a distância que o foco se mantém ao centro, em relação à distância que a minha extremidade tem em relação ao centro, tá? Que são aí os vértices, né, que a gente pode chamar assim também, tudo bem? Então, a gente tem o vértice A1 e o A2, que seriam aí dois pontos de referência também para a nossa elipse, tá? Excentricidade. Então, ela é chamada, tem a representação do Ezinho, eu obtenho sempre pela razão C pelo A, tá bom? E aqui a gente tem que esse valor sempre vai ser entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0 o resultado for, mais parecida com uma circunferência ela será. E quanto mais próxima de 1, mais achatada ela fica, tá? Não pode ser 0, porque se for 0 vai ser uma circunferência. E se for igual a 1, ela vai ser uma reta. Tá bom? Ficou claro isso? Sim? Não? Sim. Beleza. Gostei.
Turma, eu também tenho aqui duas cordinhas para a gente analisar algumas medidas. Essa aqui não é a minha cordinha oficial. Ai, ontem eu estava fazendo as minhas cordinhas e eu falei para meu filho, não pegue essas cordinhas, justamente para a gente fazer uma análise. Bom, aqui, pessoal, quando a gente volta para essa relação da cordinha, então vamos agora observar as curiosidades que nós temos e a gente observa em relação ao estudo da elipse, tá? Quando eu pego esse comprimento aqui, e ele é dividido em dois segmentos, vocês podem perceber, tá bom? Aqui até eu fiz a brincadeira, ó. Tudo bem? Essa cordinha aqui, se eu esticar ela de fato, ela vai equivaler exatamente a esse comprimento aqui, ó. Tá? A cordinha que tá solta, dá para ver lá? A cordinha que tá solta, se eu esticar ela vai ser exatamente esse barbante que a gente encontra, tá bom? E isso me dá uma relação. Quando eu faço uma análise geral sobre o que acontece aqui na nossa elipse, eu sei que se eu somar o segmento, que é isso que eu quero provar para vocês agora, ó. Quando eu faço a soma desse segmento mais esse, ele me dá exatamente a mesma medida do eixo maior, tá? Então, a cordinha aqui, ela tá bobinha, certo? Quando a gente faz isso, é porque ela está em dois pontos que estão localizados na parte interna da nossa elipse, tudo bem? Então, na hora que eu estico a minha cordinha, eu vou obter alguns pontos. E cada um desses pontos divide essa minha cordinha em dois segmentos. E quando eu somo o segmento menor mais o segmento maior, eu vou obter exatamente a distância do ponto A1 até o ponto A2, tá bom? E é por esse caminho que a gente encontra o desenvolvimento da fórmula da equação reduzida da elipse. Porque eu sei que se eu fizer o segmento de F1 ao ponto P, somar o F2 ao ponto P, isso daqui vai ser exatamente igual ao comprimento do A1 até o A2, tá bom? Existem ainda outras características interessantes. Esse comprimento A que eu obtenho do A2 até o centro da minha elipse equivale também à hipotenusa que eu obtenho partindo do ponto B até chegar no foco. Tanto faz de um lado como do outro, tá? E era a outra cordinha que o meu filho deve ter sumido com ela e eu boboiei. Eu vou cortar aqui rapidinho. Ó. Quando eu pego o meu barbante, coloco aqui na posição, certo? Esse comprimento aqui, ele é exatamente igual à distância daqui até aqui embaixo, ó. Bom, então são outras curiosidades que a gente obtém daqui até a extremidade, ó. Ô, meleca. Enfim, é isso aqui, tá bom? A ideia, pessoal, de eu trazer esse material era justamente que vocês observassem na prática o que realmente acontece, tá?
Porque uma coisa é eu vir aqui e falar, ó, aceita que dói menos, que o comprimento A que eu obtenho do ponto B2 até o foco 1, sempre vai equivaler à distância do centro da minha elipse até o seu vértice, tá bom? Que é a parte mais externa que a gente tem ali no eixo. Ai, eu vou espirrar. Oi, Mariana, bom dia. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui para a nossa lousa agora. Bom dia, Sora. Saúde aí, viu? Amém. Então, turminha, o que é importante a gente observar? Quem são esses elementos aqui, tá? O foco 1, foco 2, todo mundo consegue ver? Aí eu tenho aqui do lado de fora o A1 e o A2. No eixo Y, que é o eixo menor ou o eixo imaginário, eu vou ter o B1 e o B2, tá? E percebam que esses pontilhados aqui é como se fosse o nosso barbante. E esse barbante, o comprimento dele, a soma desses dois comprimentos aqui, ó, daqui até aqui, ela nunca muda, tá? A soma de F1 até o ponto P, mais a soma do F2 até o ponto P, ela se mantém a mesma. E a outra curiosidade que a gente viu é que sempre que eu esticar essa corda, eu vou obter exatamente esse mesmo comprimento aqui, ó. Tá? E aí vem algumas definições. A distância focal é o que nós chamamos aqui de C. Bom, então ele vai receber essa nomenclatura. Depois eu tenho a distância, né, que é o eixo maior, que vai da distância do A1 até o A2. Então, do centro da minha elipse até o ponto A, ponto mais externo que a gente tem ali, nós vamos obter o valor de A, certo? E o comprimento no eixo menor é o que nós chamamos de B, tá bom? Essa distância aqui, pessoal, se uma metade vale A e a outra metade vai ter o mesmo valor, então é por isso que nós costumamos dizer que o eixo maior corresponde ao valor de 2A, porque ele é o segmento que parte do A1 até chegar no A2. Então, aqui ele chamou de A. Cada um dos lados, A mais A, 2A. A distância focal, 2C. Então, a distância focal, foco até o centro da elipse. Então, ele chama de C. Tá bom? Se eu tenho dois segmentos, então C mais C, 2C. E a mesma coisa para o eixo menor. Aonde nós temos ela interceptando no eixo Y, B1 e B2, ok? Então, o comprimento é B e o outro comprimento vai ser B. B mais B, 2B, tá bom? Eixo maior, 2A. Eixo menor, 2B. Distância focal, 2C. Excentricidade vai ser sempre a razão entre o comprimento C pelo comprimento A. Esse resultado sempre vai ficar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, mais parecido com uma circunferência. Quanto mais próximo de 1, mais achatada ela será. Tá bom? Então, como é que ela vai se apresentar? Ela pode ser mais redondinha ou ela pode ser mais achatada, tá certo? Isso vai depender do foco que eu tiver. Quanto mais longe os focos estiverem do centro da circunferência, mais achatada ela vai ser. Quanto mais próximo do centro o meu foco estiver, mais parecida com uma circunferência ela será, tá bom?
Outra curiosidade. Deixa eu apagar aqui. Se a gente for analisar, pessoal, eu tenho aqui um comprimento chamado B, aqui eu tenho um comprimento chamado C. Eles não estão na origem do sistema, então eles formam ali, entre eles, um ângulo de 90 graus, certo? Que é a condição para a gente ter o plano cartesiano, né? A gente tem duas retas perpendiculares entre si. Então, essas retas definem o nosso plano cartesiano, ok? Então, se eu tenho um comprimento C, que forma um ângulo de 90 graus com um comprimento B, eu posso perfeitamente vir aqui e traçar uma reta unindo o foco até o vértice lá de cima. Ok? E aí a gente obtém, então, o nosso triângulo retângulo. E a curiosidade aqui é a seguinte. Esse comprimento aqui, ele é igual a esse comprimento aqui, ó, tá? Então, eu tenho que B, C, e esse comprimento aqui é o que nós chamamos de A. Sempre que eu ligar o foco até o ponto B2 aqui, eu vou obter a hipotenusa de um triângulo retângulo. E esse comprimento aqui, pessoal, ó, esse comprimento sempre vai ser igual à distância do vértice até o centro da minha circunferência, tá bom? Então, são curiosidades que, para qualquer elipse, ela se mantém. Então, o que vai formar, por exemplo, como que a gente chega na definição de alguma coisa? Como que eu posso definir, então, a elipse? A elipse, ela nada mais é do que uma figura plana, onde a gente observa algumas regularidades, né, que torna qualquer ponto que eu pegar nela, ela vai atender a algumas características, tá bom? É isso que define uma reta, é isso que define uma circunferência, é isso que vai definir uma elipse, é o que vai definir uma parábola. São um conjunto de elementos que mantém essa regularidade, ok? Só que, é claro, para a gente chegar em tudo isso, demandou de séculos de estudos, né? Não é da noite para o dia. Então, é muito importante, pelo menos, a gente entender como que isso funciona. E aí, diante de toda essa informação, a gente tem o desenvolvimento algébrico até que a gente chegue na equação reduzida, porque é o que nos interessa, tá? Então, a gente tem toda essa informação, eu tenho comprimento C, eu tenho comprimento B, eu tenho comprimento A, eu sei que os focos aqui é 2C, eu sei que o ponto externo aqui ele é 2A, eu sei que entre os pontos B vai ser 2B, a excentricidade é sempre a razão entre o comprimento C e o comprimento A, então quanto mais próxima de zero, mais próxima de uma circunferência ela vai ser, mais redonda. Quanto mais próximo de 1, ela vai ser mais achatada. E isso implica no quê? Na distância que o foco se mantém em relação ao centro da nossa elipse. Quanto mais longe o foco estiver, mais achatada ela vai ficar. Quanto mais perto do centro ela estiver, mais redondinha ela será, tá? E é importante também a gente identificar quem é o eixo maior e quem é o eixo menor, porque ela pode estar na horizontal, como essa aqui, como ela pode também estar na vertical. Tudo bem? Disso, então, pessoal, vem o conceito, vem a definição do que é a fórmula, né? Então, vamos pegar o ponto, eu coloquei o ponto P aqui, vou trazer ele para cá só para não ficar muita informação ali, tá? Então, eu tenho que de F1 até o ponto P, mais F2 até o ponto P, esses dois segmentos aqui, sempre vai ser igual a 2A. Porque lembre, se eu somar esse segmento mais esse segmento aqui, eu sempre vou obter o eixo maior, sempre.
que nós chamamos de 2A, tá bom? Só que, o que é o F1? Ele tem uma coordenada, não tem? Ele é uma coordenada para x, ele é uma coordenada para y. O F2, ele tem uma coordenada para x, ele tem uma coordenada para y. O ponto P também tem uma coordenada x e também tem uma coordenada y. E aqui, pessoal, tem todo um desenvolvimento algébrico que eu não vou fazer aqui com vocês, tá bom? No livro, na página 157, lá a gente tem o passo a passo. Vou colocar aqui para vocês. Falem aí para mim, vocês estão conseguindo ver? Tá embaçado, Sora. Tá embaçado, né? Bom, mas é só para vocês entenderem, tá bom? Não é do além que essa fórmula chega para nós. Ela tem todo um desenvolvimento e ela parte dessa igualdade aqui. Se a distância do ponto do foco 1 até o ponto P mais a distância do foco 2 até o ponto P, se eu somar esses dois segmentos, isso daqui sempre resulta em 2A. Substituindo cada uma dessas expressões, a gente vai ter um valor para x, a gente vai ter um valor para y, para cada um desses pontos. Eles são pontos no nosso plano cartesiano. E para cada ponto ele tem uma coordenada. Ele vai ser x1, ele vai ser 0. E aí tem todo um desenvolvimento algébrico que eu vou sugerir a vocês apenas que observem, tá? Porque na prática, o que vocês precisam realmente entender? Que de tudo isso daí, nós vamos chegar na seguinte expressão: x ao quadrado sobre a ao quadrado, que é somando y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Então, de tudo isso, pessoal, tá? Dessa relação, mais a relação do teorema de Pitágoras, que ele vai colocar para nós também. Tá bom? Dessas duas igualdades, ele vai fazer um desenvolvimento algébrico até chegar na expressão que define a equação reduzida da nossa elipse, tá bom? Que é isso aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado, Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Tudo isso sempre igual a 1, tá bom? Ah, o porquê do 1? No desenvolvimento algébrico, a gente tem essa relação toda, tá? Então, a gente vai simplificar termos que são iguais ali. Então, é fórmula, tá? De todo esse desenvolvimento, nós temos um passo a passo para chegar até essa finalzona aqui. E é o que nos interessa mais propriamente dito, tá? O que vai mudar? Quando eu tiver uma elipse que ela for, o eixo maior dela for o x, é o x que está relacionado com o A, tá bom? Ou nós podemos ter a elipse desse jeito aqui, tá? Se ela for desse jeito, vai apenas inverter ali a posição dos elementos. Eu vou ter que x ao quadrado está relacionado com o b ao quadrado, mais y ao quadrado, que está relacionado com o a ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então, para esse perfil de elipse, eu tenho x sobre a. Para esse perfil de elipse, eu tenho x sobre b. É o que muda. Muita coisa? Perguntas? Ninguém vai perguntar? Oi, Yasmin. Tudo bem? Posso fazer um exercício, um exemplo para a gente praticar? Então, Sim. Sim, podemos? Pessoal, tudo isso que eu tirei aqui para vocês, ele está no livro, tá? Eu não coloquei nada de
diferente do que consta no livro, tá bom? No livro didático, a gente está fazendo o estudo na página 156. Então, a página 156, 157, 158, 159, tá? E para o meu POAD de sexta-feira, eu vou pedir exercícios apenas envolvendo elipse, tá bom? Aí, na próxima semana, a gente já entra com parábola e hipérbole, e aí o quarto POAD vai ser em cima disso. E vamos rezar, Senhor abençoado, que a gente consiga retornar, pelo menos, sei lá, de algum jeito presencial aí. Eu vi ontem que tem alguns alunos que estão fazendo cursinho. Alguém aqui está fazendo cursinho? Eu não. Não? Tá bom. Pessoal, então, elipse, tem que focar, tá? O que nós temos? Foco, 1 e 2. A distância focal sempre vai ser 2C, tá bom? Eixo maior, sempre 2A. O centro, se o centro estiver na origem do sistema, como é o nosso caso aqui, o ponto vai ser 0, 0, tá? Lembrando que o centro, ele é sempre ponto médio entre o A, né, que é o eixo maior, vamos dizer assim, tá? Então, o centro da minha circunferência, ele sempre vai ser o centro da minha elipse vai ser sempre o ponto médio. Se coincidir com a origem do sistema, as coordenadas serão 0 e 0, ok? O eixo menor, se for o y, ele também pode ser chamado de imaginário, e ele sempre vai equivaler a 2b, que é o comprimento que vai do B1 até o B2, tá? A excentricidade é o quanto a minha elipse se apresenta, ou mais redondinha ou mais achatada, tá? Então, ela sempre varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, mais redonda ela vai ser. Quanto mais próxima de 1, mais achatada, tá? Não pode ser 0, porque senão a gente vai ter circunferência. Se for 1, vai ser uma reta, beleza? Do desenvolvimento da relação da soma dos comprimentos, a soma dos comprimentos sempre equivale a 2A, eu tenho essa relação matemática aqui. E através do desenvolvimento algébrico, eu chego na equação reduzida da minha elipse, tá bom? Onde, se ela estiver, né, se o eixo maior for o eixo x, eu vou ter que x ao quadrado está para a ao quadrado. Se nós tivermos uma relação em que o eixo maior for o y, então o comprimento A é que está relacionado, tá? O A vai ser sempre a maior distância, ok? Então, lembrem-se lá, ó, aqui o A é sempre a maior distância, ok? Então, ele sempre tem que se relacionar com o eixo maior. Se o meu eixo maior é o x, então o meu A se relaciona com o x. Se o meu eixo maior for o y, então o meu A se relaciona com o y, tá bom? Ele sempre vai se relacionar com o eixo maior. Tem uma gata que vai passar agora em frente do monitor. Abusada. Ai, meu Deus do céu, coisas de aula online. Firmeza. Vamos ver um exemplo, então, de como é que a gente agora aplica tudo isso. Eu vou tirar uma foto da lousa, pode ser? Pode. O exemplo que eu vou pegar, pessoal, ele está na página 158 do livro. É o R1. Eu vou só fazer a leitura com vocês aqui, tá?
Determine a equação reduzida da elipse com o centro na origem. Então, a gente já sabe que o centro está na origem. Tem como focos sobre o eixo das abscissas. Lembra quando a gente começou a estudar geometria analítica, que eu expliquei o quanto que muitas vezes a definição ela é importante? Se eu não sei o que significa abscissa, eu posso perder um exercício por isso, tá bom? Então, o eixo das abscissas é o eixo X, tá? Então, ele tem o centro na origem e os focos sobre o eixo das abscissas, sendo F1. Ele vai ter como unidade de medida menos 3 e 0. E o foco 2, ele vai ter 3 e 0. Ok? Com o eixo maior, medindo 8 unidades. Então, eixo maior, 8 unidades. Tá bom? E ele pede para a gente determinar, então, qual é a equação reduzida da nossa elipse. Bom, só para a gente recordar, então, nós temos que x sobre a ao quadrado, y sobre b ao quadrado, sempre igual a 1. Essa é a nossa equação reduzida genérica, vamos dizer assim, tá? Então, eu preciso descobrir aqui, sempre vai ficar indicado o valor de x e o valor de y, vai ficar sempre indicado. Então, eu tenho que descobrir, na verdade, quanto vale a e quanto vale b, para eu trabalhar nesse tipo de exercício. Então, vamos pensar nessa nossa elipse aqui. Ela fala que o eixo maior é de 8 unidades. Se o eixo maior é de 8 unidades, o que significa o eixo maior? Ele não corresponde a 2A? Então, se o eixo maior é 2A e ele vale 8, significa que o A vale 4. Vocês concordam? Sim. Vocês conseguem visualizar? Sim? Bom, então se o centro da minha elipse está no 0, 0, então eu tenho 4 unidades para a direita, certo? Ele vai passar por aqui. E eu tenho 4 unidades para a esquerda, ok? Então, aqui eu consigo ter o A1 e o A2. A nossa elipse, ela está fazendo isso aqui, ó. Certo? O foco 1, ele está no menos 3. Então, ó, menos 3 ele está aqui. Esse é o F1. E o F2, ele está no 3. Opa, então eu já consigo tirar uma outra unidade de medida aqui, não tenho? Esse valorzinho aqui, ó, que é a distância focal, ele tem 3 unidades, certo? Então, eu conheço o ponto A, eu já sei que vale 4, mas o que eu preciso? Do ponto B, certo? Mas o ponto B é a distância daqui até aqui. Opa, tá me faltando essa informação, não tá? O que é que vocês acham que a gente tem que fazer agora aqui, pessoal? Ó, Sora, oi. como que você achou o valor do A mesmo que você fez ali 2A que é igual a Que 8? é assim, ó. Lembra da definição, tá bom? Ele fala, ó, que o eixo maior, ele vai de uma extremidade até a outra, certo? Esse segmento aqui, ele sempre mede 2A, sempre, tá bom? O eixo maior é sempre 2A, beleza? Então, ó, 2A. Ele também trouxe, o exercício trouxe para a gente, ele falou, ó, o meu eixo maior, ele mede 8 unidades, certo? Então, dessa forma, eu sei que o meu eixo maior, ele vale 2A, certo? Uhum. E ele afirmou para a gente que esse eixo maior também mede 8. Então, quanto vale o A? 4. É sempre a metade, tá bom? Essa distância entre esse ponto A1 e o A2
eles sempre vão ficar equidistantes do centro, tá? Eles vão ter sempre essa mesma medida. Então, de um lado, mede A, do outro lado, mede A. Então, a distância total sempre vai ser 2A. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, eu já sei quanto mede o A, que vale 4. E nós vimos também aquela curiosidade, né? Esse comprimento aqui sempre vai equivaler à hipotenusa do nosso triângulo. Lembram disso? Aqui vale A, aqui vale C, e esse carinha aqui vale B. Bom, vamos pensar comigo. Eu quero escrever a equação reduzida da hipérbole, da elipse. Quais são os elementos que eu preciso reconhecer? Quanto vale A, quanto vale B. O A, eu já descobri que vale 4. Mas quanto vale B? O B é esse segmento, eu não tenho essa informação ainda. Opa, mas ele é o cateto de um triângulo retângulo, não é? Eu conheço o valor de A, eu conheço o valor de C, basta descobrir o valor de B. Então, a gente aplica o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Pessoal, dica. Eu já sei... não, nesse caso não vai dar certo, mas, enfim, em outro momento a gente fala sobre isso. O valor de A ao quadrado, eu sei quanto vale. Quanto vale A? Cadê o grito da galera? 4. Isso, menina! Muito bem, o valor de 4 é o valor de A. Então, eu tenho 4 ao quadrado, que é igual B ao quadrado. Eu não sei quanto vale o B, ainda vou descobrir. Quanto vale o meu C? 3. 3 ao quadrado, muito bem. Se eu quero descobrir o valor de B, eu vou isolar, certo? Então, eu tenho que 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, vai passar subtraindo. Tudo isso equivale a B ao quadrado, certo? 16 tira 9, quanto dá? 7. 7. Portanto, B ao quadrado é igual a 7. Por que eu vou deixar no B ao quadrado igual a 7? Na forma ele não pede B ao quadrado? Então, se eu for colocar isso daqui, vai ficar raiz de 7, não vai? B seria igual a raiz de 7, mas ele quer B ao quadrado. Então, não faz muito sentido eu desenvolver nesse caso, porque o valor que eu quero é exatamente B ao quadrado. Perfeito? Então, agora, para eu reescrever essa formulinha aqui, ó, vou colocar ela aqui em cima. Então, mantenho o x ao quadrado, o valor de A ao quadrado. Quanto foi o valor de A que eu encontrei? 4. 4. Mas ele tem que ser ao quadrado, então ele vai ficar 16. Ok. Mais, sempre mais, na fórmula da elipse, eu sempre somo os dois segmentos, tá, pessoal? Lembra disso. É um comprimento mais o outro comprimento. Então, a gente está sempre somando esses dois comprimentos. O y ao quadrado, e aqui embaixo é b ao quadrado. Quanto vale b ao quadrado? 7. Tudo isso igual a 1. E essa é a nossa equação reduzida da elipse. Tudo bem? Sim? Por que é Não? igual a 1, Sora? Ah, é a fórmula, né? É a fórmula, tá bom? Aí a gente tem que olhar lá nos parâmetros lá atrás, por que o algebricamente chegou nessa condição aí, tá bom? Mas aqui nunca vai mudar, tá bom? Aqui é sempre 1, e vocês vão ver que é 1 tanto para a elipse quanto também para a hipérbole, tá? Pelo desenvolvimento algébrico, a gente chega nessa relação aqui, que a soma desses dois termos sempre vai dar uma unidade inteira, tá bom? Então, sempre que eu for trabalhar com a equação reduzida da elipse, isso daqui é muito importante para a gente. Identificar quem é o A, identificar quem é o B, tá? Aonde que eu estou com o centro da minha circunferência, quais são a posição dos focos, quem é o eixo maior, quem é o eixo menor, tá bom? Porque isso vai dar o desenho da minha elipse. Lembrem-se, o A é sempre o eixo maior, o B é sempre o eixo menor.
Então, se o meu y é menor, o b se relaciona com o y. Se o meu x é maior, ele se relaciona com o a. Se a nossa elipse for invertida, certo? Esse comprimento aqui continua sendo a, mas agora ele está se relacionando com o eixo y, tá? Então, o que vai mudar é essa ideia aqui. O a sempre se relaciona com o maior eixo, tá bom? E é sempre ao quadrado. X ao quadrado, a ao quadrado, y ao quadrado, b ao quadrado, tudo isso igual a 1. Basicamente é isso, tá bom? Então, esse foi um primeiro exemplo que tem lá no livro, que depois vocês podem acompanhar com mais calma, tem todo o passo a passo lá também, tá legal? Vou passar o outro. Ah, esqueci de tirar a foto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou indo muito rápido? Pessoal, essa parte aqui, ó, isso daqui, tá? Quando a gente fala sobre os elementos, toda essa parte, ela é vital para vocês, tá? Toda essa parte que envolve os elementos da elipse, ela é vital, tudo bem? Porque se eu não souber o que, que significa o ponto A, se eu não souber o que, que significa o ponto, a coordenada B, o valor de B, eu vou ficar perdida, tá bom? Então, estudar os elementos da elipse é muito importante para que eu consiga ter um bom desenvolvimento e a interpretação do exercício, tá? Então, quando ele fala eixo maior 8 unidades, eu preciso lembrar que isso daqui está associado com essa ideia. Eixo maior, eixo maior. O eixo maior sempre vai equivaler 2A, tá bom? Então, significa que uma extremidade, ela se encontra a tantas unidades e é para a esquerda. Então, a gente tem para a direita e para a esquerda. A soma desses dois sempre vai equivaler à quantidade total de unidades que a gente tem. Então, ele falou que tem 8 unidades, tá? Significa que para cada lado eu vou ter 4, porque a soma deles, então aqui é 2A, tudo bem? Então, 2 vezes 4, 8, chegamos lá no eixo maior. Eixo menor, 2B, que é o segmento que vai de B1 até B2. Ele não pediu excentricidade, tá? Mas se ele pedisse a excentricidade, basta eu encontrar a razão entre o comprimento C pelo comprimento A, tudo bem? C tem que ser sempre menor do que A. Aí tem outra relação, que A é maior que B, que tem que ser maior que zero, tá? Tem no livro também essa informação. Vocês também podem estar utilizando aquele aplicativo, né, que eu coloquei para vocês lá, tudo bem? Também dá para a gente trabalhar com essa relação aí. Pessoal, dúvidas? Tem também aqui um outro exercício, que ele dá a equação reduzida e para a gente encontrar a coordenada dos seus focos, tá? Então, lembrem-se, para toda a equação reduzida de uma elipse, a gente tem x ao quadrado por a ao quadrado, y ao quadrado por b ao quadrado, tudo isso igual a 1, tá? Então, ele deu essa relação aqui para a gente, ó. 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 64. Qual que seria a primeira coisa que a gente deveria fazer para
pensar na nossa equação da elipse. A gente sabe que o padrão dela tem que ser isso aqui, ó. Esse é o genérico. Qual seria a primeira coisa que eu deveria pensar algebricamente para eu resolver essa circunstância aqui? Então, foi dada essa circunferência aí, foi dada. Isso daí é uma equação da elipse. Foi dada. Como que eu posso fazer para escrever, então, reduzida? Quem tem uma ideia aí? Dá pra fazer alguma coisa com 64 e com 4, tipo... Dá para fazer alguma coisa com 64. E o 4? Como? Só a primeira ideia. Esse 64 aqui, ele não tem que virar 1? Então, como que eu faço para aquele 64 virar 1? Eu tenho que dividir por 64. Tem que dividir por 64, exatamente. Então, a primeira ideia, pessoal, se isso daqui tem que ser igual a 1, então aqui eu tenho que dividir por 64, só que como é uma igualdade, tudo que eu faço de um lado da expressão, eu tenho que fazer do outro. Então, eu tenho que dividir todos os termos por 64, vocês concordam? Sim. Sim. Então, já temos aqui a seguinte informação. 4x² dividido por 64 mais y² dividido por 64. Tudo isso agora ficou igual a 1. Qual que é o próximo passo? Cancelar os denominadores. Lembrando que, ó, é x² sobre a, y² sobre b, igual a 1. O 1 eu já obtive. Mas não tem ninguém multiplicando o x, tem? Exceto 1? Tem o 4. Aqui tem o 4. Então, como que eu faço para sumir com esse 4 aqui? Bom dia. Bom dia! Alguém falou um bom dia com sono aí? Ai, foi meu irmão, Sora. Legal. Tem que dividir. Alguém começou. Dividir por 4, né? Dividir por 4, Ou isso não. mesmo, tá? Então, aqui eu tenho que dividir por 4. E aqui não seria 1? Então, eu vou trazer esse número que está multiplicando para dividir o denominador aqui, ó. E lá permanece. Então, agora eu passo a ter que x² sobre 64 dividido por 4 vai dar 16. Mais y² dividido por 64, tudo isso é igual a 1. Beleza, chegamos na equação reduzida da elipse, ok? Então, o primeiro passo foi determinar o 1 do outro lado da igualdade. Depois, os termos que estão multiplicando cada um de x ou y, eles vão passar dividindo o denominador, tá? Então, se eu tenho 4 multiplicando, é o 4 que vai dividir. Se aqui é o 1 multiplicando, é o 1 que vai dividir, tá certo? Então, eu deixo de ter o 4 aqui em cima para ter o 4 dividindo lá embaixo. E aí eu vou dividir 64 por 4, que é igual a 16, 64 dividido por 1, que é 64 mesmo, e beleza. Quais são as informações que eu obtenho com essa equação? Quem é esse carinha aqui? Ele não é o a ao quadrado? Quem é esse carinha aqui? Ele não é o b ao quadrado? Sim ou não? Sim. Esse exemplo, na verdade, ele pede para que a gente determine as coordenadas do foco e as extremidades do eixo maior, tá? As extremidades do eixo menor. Então, se 16 é a ao quadrado, quanto vale a?
4. 4. Se 64 é b ao quadrado, quanto vale b? 8. 8. Todo mundo concorda? Sim ou não? Sim. Beleza. Moçada, ele quer foco. Então, o foco é C. Tá? Quando ele fala de foco, é C. Então, vamos pensar agora aqui comigo. Ó. O A vale 4. O B vale 8. Então, como será que está o perfil dessa nossa bonitona aqui? Lembrem-se, o valor do A é sempre o eixo maior. Tá? O A é sempre maior. Então, se aqui é 64, quem é o maior? Quem é o maior? O B. O 8. Então, vocês concordam que esse 8 aqui é que tem que ser o A? Vocês concordam? E aqui tem que ser o B? Lembrem-se, o eixo maior, essa distância aqui, ó. Essa distância é o A. E ele sempre está associado ao eixo maior. Sempre. Tá bom? Sempre vai estar associado. Então, significa que essa elipse nossa aqui, na verdade, ela vai ter esse formato aqui, ó. Tá bom? Porque o A está associado ao Y. Beleza? Então, eu já sei que o A tem 8 unidades para cima, 8 unidades para baixo. Tudo bem? Então, o A ao quadrado é 64, 8 ao quadrado é 64. Então, ele tem 8 unidades para cima, 8 unidades para baixo. Então, a gente já tem aqui que esse carinha, se ele tem... Vamos pensar aqui, ó. Ele é 0 e menos 8. E aqui, ele seria 0 e 8. Beleza? Esse comprimento aqui é o B. Esse comprimento aqui é o B. E ele está no eixo X. Esse carinha aqui está no eixo Y. Eu sei quanto vale o B? Sei. Então, eu tenho 4 unidades para a direita, 4 unidades para a esquerda. Essas coordenadas aqui, então, vão me dar 4 e 0. E aqui eu vou ter menos 4 e 0. Tá bom? E ele ainda pediu o que mais? Ah, sim. E o foco? Oi. Se por um acaso não tivesse o 4 multiplicando o x, né? Ou nenhum número multiplicando o y, daria para cancelar os denominadores? Porque os denominadores seria igual, né? Não. Não teria como, porque a gente teria que voltar aqui, ó, na igualdade. Porque aí E também aqui não teria o valor de A e B, né? A gente só cancela denominador quando os três são exatamente iguais. A gente tem uma igualdade e os três denominadores são iguais, tá? Mas eu tenho aqui só 2, aqui não é. Então, eu não posso cancelar nesse caso, tá bom? A gente só cancela denominador numa equação quando todos os denominadores, tanto de um lado quanto do outro, são iguais. Tá bom? Tá. Beleza. Bom, turminha, já sabemos que esse valor aqui, ó, é o A. Certo? Que é a distância do eixo maior, tudo bem? Então, essa unidade aqui é o A, e ele corresponde a 8 unidades. Já sabemos que o B vale 4, ele é 4 unidades para a direita e para a esquerda. Mas ele quer saber as coordenadas do foco, o foco e o foco. O foco, na verdade, é a medida que vale C. Tá? Portanto, eu conheço o A, eu conheço o B, mas eu não conheço C. Então, sempre que faltar um desses 3 elementos, é só aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vejam que o exercício, pessoal, ele aponta primeiro uma equação que não era a equação reduzida,
ele fez com que a gente faça todo o desenvolvimento para eu identificar quem é o elemento A, quem é o elemento B, e falta determinar o C. Encontrando o C, eu vou obter aí os focos, né? As coordenadas do foco 1 e do foco 2, tá bom? Então, essa é uma outra proposta de um exemplo que tem também aí, beleza? Aí vocês podem também consultar lá o livro, que tem ele resolvidinho, bonitinho lá, ok? Beleza, meninada? Cadê? Vamos tirar uma fotinha? Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto? Eu já estourei o meu prazo, já, é 2 minutos. Vocês já estão atrasados para a Não, próxima Sora, pelo aula. amor de Deus. O quê? Não. Já estou atrasada, já estou atrasando vocês já. Turma, muito obrigada pela participação na aula hoje, tá bom? Eu estou à disposição para vocês, podem mandar mensagem, não tenho nenhum problema de resolver as coisas, tá? Eu sempre estou à disposição, no momento que vocês precisarem. Eu vou sugerir que vocês tentem fazer aí os exercícios da página 159, que só tem essa página que fala sobre elipse, tá bom? E já mais tarde eu vou disponibilizar também tarefas, as atividades para vocês me entregarem na sexta-feira. Lembrando que quinta é feriado, eu não sei se o centro vai emendar, mas aí vocês têm, lógico, né? Tem sempre aquela colherzinha de chá e até domingo para vocês entregarem, tá bom? Tá. Muito obrigada. Estou à disposição para qualquer momento, tá? Tchau, Sora. Tchau, gente. Valeu. Obrigada.